aqui no 21. Para ele ganhar no primeiro turno. Na verdade, eu fiz uma análise dos dados por local de votação na cidade e eu pude observar o seguinte. Ali onde o Rossi foi acima da média dele, ou seja, que teve 10% ou mais dos votos, foi principalmente em locais de votação da região sul da cidade ou da região norte 2 da cidade, que é aquela região limítrofe com Osasco, que é essa aqui. Certo. Né? Nessas regiões, nos locais de votação, que foram muitos, em que o Rossi teve uma votação superior à sua própria média, a média do Pitta caiu muito. Para você ter uma ideia, em todos os locais de votação em que o Rossi teve acima de 10% ou mais, a média do Pitta caiu para 36%, quando o Pitta teve, na verdade, 45%. De certa forma, então, o que se pode dizer é que Rossi, se não foi o responsável, Rossi foi muito importante, foi fundamental, se deve a ele, em larga medida, o fato de ter contido o Pitta ali onde o Pitta poderia ter avançado mais. Porque a média do Pitta ficou muito abaixo nos locais onde o Rossi foi muito bem. Bom, eu agradeço muito a presença do cientista político Carlos Novaes aqui conosco, né? E vamos seguindo em frente. Vamos lá. Você é muito esperto e já deve ter se dado conta que o horário eleitoral gratuito em muito se assemelha a uma legítima convenção de pescadores. Mas se nesses últimos dias você tem encontrado dificuldade para diferenciar a mentira corriqueira da baita mentira cabeluda, nós temos a solução. Este produto não pode ser exibido e nós garantimos. Toda vez que a mentira passar dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde, um simpático alarme dispara. Este produto foi testado e aprovado no mundo inteiro e está disponível em estoque limitado. Você não vai querer passar por otário. Este produto testado e aprovado no mundo inteiro está disponível em estoque limitado e você não vai querer passar por otário. 171 Corporation. A verdade duela a quem duela. Embora haja uma minoria, e ainda bem que é uma minoria, que realmente faz muito mais o jogo do patrão do que o jogo democrático no seu papel enquanto trabalhador dos meios de comunicação. Luciane Bacelar, Rede Globo, Eleições 96. Mas eu acho que nós merecemos, nós que moramos em São Paulo, ter notícia o tempo todo sobre a cidade. Ok, Leila. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa sorte no Estadão. E que você continue aí sempre escrevendo a respeito de televisão, que você escreve muito bem e é um dos destaques do colunismo de televisão aqui em São Paulo. Obrigado e um bom final de semana. Muito obrigada e uma boa noite para você. Conversamos com a Leila Reis, colunista do jornal Estado de São Paulo, que esteve conosco aqui falando a respeito da campanha durante o primeiro turno da manhã, com toda a programação da Rádio Bandeirantes, do Canal 21, uma transmissão de fôlego de todos os profissionais envolvidos. Nós que estamos falando de eleição, nós que estamos prestando o serviço, levando a informação até você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, e até o telespectador do 21, o canal de São Paulo. Regina Monteiro, urbanista da Câmara Municipal de São Paulo. O problema das enchentes nesse verão que está se aproximando é que, infelizmente, apavora todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo. O que você está prevendo em termos de enchentes para esse verão? Mais problemas do que nós tivemos nesse ano de 96? Ou as obras que foram feitas na tua administração, o piscinão do Pacaembu, algumas limpezas de córrego, isso deve melhorar um pouquinho nesse próximo verão? O que é que você está prevendo em termos de enchente? Olha, a minha previsão será o caos total. Pior do que esse ano? Muito pior, porque o que aconteceu é o seguinte, você canalizando os córregos, você deu muito mais velocidade para eles, certo? E ele vai chegar muito mais rápido no rio. Como realmente não há essa conversa do Estado com o município, o Estado evidentemente está indo lá dentro da programação dele, aquela coisa de abrir a calha do rio, de aumentar, não vai suportar a velocidade e a quantidade, o volume de água que vai chegar muito mais rapidamente. Então eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito pior do que aconteceu esse ano. Em termos urbanísticos, falando também em termos mundiais, qual seria o modelo de cidade no mundo para se aplicar em termos urbanísticos em São Paulo hoje?
Regina? Hoje fica um pouco difícil, mas veja bem como é que foi a história da coisa. Nós tínhamos uma cidade com uma bacia toda recortada com córregos, que qual é a cidade que existe no mundo que tem 2 represas do tamanho que nós temos com 3 rios? Cheio de afluentes com riozinhos e córregos correndo pela cidade inteira. Você imagina que é um programa para canalizar tudo isso, certo? Jogando tudo nesses 3 rios. Eu não sei onde que vai acabar. Eu acho que realmente o tal do Levi Fidelis tem razão. Nós vamos ter que canalizar o Rio Tietê mesmo e o Rio Pinheiros. Porque não, acho que vai ter uma hora que você ou vai ter uma grande calha do Rio Tietê, uma grande calha do Rio Pinheiros para absorver para captar todas essas águas, que hoje elas estão chegando muito mais rápido no rio. Por isso que a enchente hoje, você vê que a superfície do rio cresce muito mais rápido do que anteriormente. É lógico que junto com a situação da sujeira, né, da falta de limpeza do rio e dos córregos, piora a limpeza dos bueiros, tal, tudo bem, ainda piora. Mas com certeza você não vai ter nós não temos um futuro muito bonito para a questão das enchentes. Eu vou mudar um pouco a pergunta então. Em termos urbanísticos, qual é a melhor cidade para se viver hoje no mundo? Olha, eu vou citar um exemplo que, como está caminhando, eu acho Curitiba, assim, uma gracinha, né? Realmente ela está, apesar do tamanho ser totalmente diferenciado da cidade de São Paulo, eu acho que a cidade de Curitiba está caminhando, assim, para essa questão urbanística, como que é o planejamento. Você realmente planeja quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro Só um minuto, você pode Regina, gastar. por favor. Você vai continuar falando de Curitiba em instantes. Eu vou pedir agora para a câmera do canal 21, na rodovia dos Imigrantes, para que nós coloquemos toda a imagem no ar. Olha aí, a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo fazendo uma detenção. Este indivíduo com uma camiseta azul foi detido na rodovia dos Imigrantes. Os policiais estão fazendo a checagem, a apreensão provavelmente de algum tipo de droga. O policial está observando ali na mão, está conversando agora com o indivíduo. O outro está observando a sacola que este cidadão transportava. E é um flagrante da câmera do canal 21. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, vai tendo a descrição do fato também. No acostamento, uma viatura da Polícia Rodoviária deteve um cidadão e está agora interrogando esse cidadão, que já está algemado. A impressão é que ele já está algemado, está com as 2 mãos para trás. O policial vai agora colocando provavelmente uma droga ali, que ele estava observando já ali no canteiro, na mureta. O outro está observando ainda. E você tem esse flagrante do canal 21 e também na Rádio Bandeirantes a respeito desta imagem. Vamos agora até o estúdio da Rádio Bandeirantes, aqui mesmo nos Altos do Morumbi. Vamos conversar com o repórter, o apresentador da Rádio Bandeirantes, Milton Parron. Boa tarde, Parron. Boa tarde, Capriotti. Parron, boa tarde. Uma vez está cumprindo seu extraordinário papel nas transmissão coberturas de fôlego, informando e prestando serviço. Juntas, a Bandeirantes Rádio e o Canal 21, o canal de São Paulo, desde as 7 horas da manhã, o Canal 21 e a Rádio Bandeirantes desde a meia-noite, falando de todos os locais onde a notícia esteve. Afinal, não poderia também ser diferente. Em transmissão conjunta que marca um capítulo na história do rádio e telejornalismo, e o ineditismo também, que faz parte da vocação desta casa, estão mobilizados nada menos que 200 profissionais entre repórteres, redatores, operadores de áudio, locutores, operadores de VT, cinegrafistas, enfim, uma gigantesca estrutura colocada a serviço da informação e da prestação de serviço. Estamos no ar desde as 7 horas ininterruptamente. Eu disse ininterruptamente. Em transmissão conjunta, rádio e TV. Bandeirantes 840 kHz. E o canal 21, a nossa TV, a mais jovem TV desta casa. São 7 links ao vivo, 35 repórteres, 2 helicópteros. Informação e prestação de serviço sem parar. E o próprio novo prefeito de São Paulo, que quer dar exatamente a continuidade administrativa e, para isso, se propõe a manter alguns secretários da equipe do Paulo Maluf. Hoje à noite está programado exatamente o que, José Fernando? Hoje à noite nós permanecemos aqui ainda até a apuração e certamente pela cidade já começam várias festas de comemoração diante das pesquisas de boca de urna que nos asseguram uma vitória.
Aliás, hoje pela cidade inteira a gente viu pouca militância, poucos bloqueios dos dois partidos, tanto do PT quanto do PPB. Por que aconteceu exatamente isso? Olha, por parte do PPB foi realmente uma manifestação esperada, uma manifestação discreta, uma vez que nesse segundo turno nós não tivemos um material publicitário grande de rua. Agora a militância realmente compareceu às urnas e da parte do outro partido não tenho o que dizer sobre isso. Ok, obrigada, Zé Fernando. Regina Fonseca, Hora do Voto 96. E a pesquisa? Erundina, 35%. No Rio de Janeiro, Boca de Urna, Conde, 52%, Cabral, 31%. Em Belo Horizonte, Cério de Castro, 44%. Nós vamos agora na abertura do Estádio Alerta desta sexta-feira. Nós temos aqui o presidente Fernando Henrique, situação das estradas, temos aqui Belo Horizonte, mas agora são 6 horas e 1 minuto, eu estou procurando a Patrícia Piotini, eleições municipais, direto. Bom, e nós estamos aqui na casa do secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, Edivaldo Alves da Silva. Ao meu lado, o candidato do PPB, Celso Pitta, e o prefeito Paulo Maluf. Candidato, o senhor pretende fazer o que agora, depois com esses resultados, primeiros resultados de Boca de Urna, que já dão uma diferença de quase 20% entre a candidata do PF? Bem, eu entendo que a vitória é nossa. E a partir de agora é pensar na nova etapa desse processo, que é a administração da cidade de São Paulo. A partir de amanhã eu saio da cidade, vou tirar um período breve de descanso de 2 semanas. E no retorno, na primeira semana de dezembro, nós vamos cuidar da formação do gabinete e tratar para que São Paulo não pare. Muito obrigado, São Paulo. Vocês não vão se arrepender de ter votado em mim. Quer dizer, depois de todo esse trabalho, agora você vai viajar. Para onde o senhor vai? Eu vou por um período na Europa e depois para os Estados Unidos e volto para São Paulo na primeira semana de dezembro. Quando o senhor voltar, como o senhor pretende fazer essa transição de governo? Imediatamente nós vamos iniciar a formação do gabinete, do secretariado e a transição de governo. O senhor já tem nomes para o secretariado de São Paulo? Veja, em princípio, aquelas pessoas que estão ocupando os cargos fundamentais da administração deverão permanecer, se for essa também a sua intenção. Outras pessoas serão incorporadas à equipe, mas isso tudo nós só vamos resolver na primeira semana de dezembro. Está satisfeito com essa vitória? Estou felicíssimo. Mais uma vez, muito obrigado, São Paulo. Tá certo, muito obrigado. Bom, aqui ao meu lado o prefeito Paulo Maluf. Como que o senhor está vendo esse resultado, prefeito? Olha, eu estou feliz porque eu conheço o Celso Pitta e tenho adoração por São Paulo. São Paulo que eu já servi como prefeito 2 vezes. São Paulo que eu já servi como seu governador, como secretário do Estado, como presidente da Caixa, como deputado, como presidente da Associação Comercial. Essa São Paulo eu amo, eu adoro. E quando eu vejo São Paulo em mãos austeras, honestas, competentes e capazes, quando eu vejo São Paulo nas mãos, a partir de 1º de janeiro, do homem Celso Pitta, eu fico na maior alegria. Após a posse do candidato Celso Pitta, quais são os planos do senhor? Bom, primeiro, eu não tive férias nenhuma. Foram 4 anos sem nenhuma férias, porque eu acho que o homem público não pode e não deve tirar férias. Eu estou esgotado pela campanha, mas não tenho férias não. Segunda-feira, às 7h30 da manhã, estou lá na prefeitura trabalhando até 31 de dezembro. Depois eu quero tirar uns 4 dias de férias, depois eu vou repensar meu futuro. 4 dias? Dá para descansar depois de todo esse trabalho? Vai ser do dia 1º, que é numa quarta-feira, até o domingo, dia 5. Dia 6 já estou trabalhando. Como você acha que vai ser essa transição de governo? Olha, tranquilo, porque o doutor Celso Pitta, inclusive com nossa combinação, ele escolhe quem ele quiser e eu não tenho a menor influência nisso. Ele vai escolher bem. Está aqui chegando a nossa querida Roberta. Aqui ao nosso lado também a filha do Celso Pitta. Como você está vendo essa vitória? Gostando, lógico, a gente trabalhou bastante, né? E meu pai vai ganhar, já está ganhando. Ai, ele vai ser um bom... muito feliz. Vai ser um bom prefeito, com certeza. Tá certo. Obrigada. Bom prefeito. Ele tem toda a liberdade, ele conhece a máquina como ninguém, foi um brilhante secretário de Finanças, ele sabe exatamente, por ter sido secretário de Finanças, onde é que estão os problemas daqui, os problemas de lá. Ele vai escolher, sem dúvida, com toda e total liberdade, toda essa equipe. Como o senhor está vendo esse avanço do PPB em todo o país? Hoje já se elegeram praticamente candidatos à prefeitura de Florianópolis e São Paulo. Quantas prefeituras o senhor acredita que vai chegar a ter candidato do PPB? Olha, São Paulo, o Celso Pitta,
com quase 7 milhões de eleitores. Florianópolis, capital da nossa querida Santa Catarina. Para não dizer também Campinas. Nosso Francisco Amaral, prefeito de Campinas, que é a segunda maior cidade do estado, e maior que muitas capitais, porque Campinas está com quase 1,5 milhão de habitantes. Então, com essas vitórias todas, eu vejo que a população está escolhendo aqueles que a população acha que são os melhores para administrar não só São Paulo, mas outros estados também. Isso deixa o senhor bastante satisfeito? Feliz, porque quando você tem um administrador correto, competente, é o Brasil que vai para frente. Tá certo, muito obrigado, prefeito. Olha, está aqui também, olha aqui. Põe aqui o nosso Otavinho aqui. Olha aqui, o neto do prefeito Paulo Maluf veio cumprimentar o avô. Tá feliz? Muito. Tá certo, muito obrigado. Bom, o clima aqui na casa do secretário de governo da Prefeitura de São Paulo é de... terreno grande nesse sentido, mas que é um terreno que também a gente pode recuperar. Não acredito que, embora o Carlos tenha falado que as pessoas querem uma política de resultados, eu não acho que seja só isso. Eu acho que a proposta do Partido dos Trabalhadores, de todos os partidos coligados e que querem realmente um país mais justo, um país com mais ética, mais transparente, ele quer também resultados efetivos. Então eu acho que, na verdade, aí aqui, nesse caso específico, a gente tem o Duda Mendonça é um comunicador extremamente competente, entendeu? Reconstruiu a imagem do Maluf. Então nós vimos acontecer o contrário. De repente, a tendência que era justamente do contrário, se consolidou uma tendência mais conservadora, talvez até pela competência do Duda Mendonça. Mas eu continuo acreditando na possibilidade de mudar e de reverter esse processo. A curto, a longo prazo, mas eu estou com a minha força de luta e junto com muita gente pela transformação desse país num país mais justo e mais solidário. Bom, vamos continuar um pouquinho mais com o Sérgio Manberta aqui, mas antes nós vamos dar um pulinho, câmera aberta, para conversar com o Mauro Friesman. Vamos lá. Ok, Alberto Helena Júnior agora ao lado de Antônio Carlos Arruda. Ele é presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, o conselho que faz política pública para a comunidade negra. A comunidade negra em São Paulo votou no candidato Celso Pitta? Houve essa convicção? Sem dúvida. Nós sentimos inúmeras manifestações no nosso conselho de pessoas que diziam que o voto em Celso Pitta era certo porque era a possibilidade da nossa comunidade, pela primeira vez, ocupar um cargo de relevância numa cidade importante, não só do Brasil, mas do mundo, que é a cidade de São Paulo. A população negra, eu não tenho dúvida alguma, votou maciçamente em Celso Pitta. Naquela polêmica declaração da candidata Luísa Erundina, ela se referiu ao Celso Pitta dizendo que a cabeça dele não era de acordo com a convicção, com os anseios da comunidade negra. Na verdade, as políticas do PPB interessam realmente a comunidade negra? Veja bem, a expectativa que nós temos é que agora o candidato e o prefeito eleito, Celso Pitta, ele possa, de fato, colocar a questão racial, a questão do negro na agenda política. Durante a campanha, nenhum candidato, nem da esquerda, nem da direita, colocou em discussão a questão racial com seriedade, discutiu com seriedade coisas que importam para a população negra. A única discussão foi se o candidato Celso Pitta pensava como negro ou não, e isso, infelizmente, enfraquece o entendimento da questão racial em todo o Brasil. Lamentavelmente, ninguém discutiu isso com seriedade. O que significa um prefeito negro para São Paulo, uma vez que as pesquisas apontam realmente que o candidato Celso Pitta venceu o pleito? Para a comunidade negra, especialmente para dois setores, os da primeira idade e os da terceira idade, é um fator de relevância do ponto de vista da autoestima. A população negra hoje se sente alegre, feliz, contemplada, porque tem uma pessoa com a estatura de um Celso Pitta como prefeito da terceira ou quarta cidade mais importante do mundo. Então, do ponto de vista de levantar a autoestima da população negra é fundamental. Agora, eu espero que o prefeito eleito proponha políticas que transformem essa expectativa em realidade. Essa é o anseio de toda a comunidade negra. Ok, muito obrigado. Mauro Friesman, Hora do Voto 96. Lugar onde eu me sinta à vontade. O político não era político.
Não era político, simplesmente. Não era político na expressão vulgar da palavra. Quer dizer, o falastrão, o demagogo, o Zé Promessa, o mentiroso, isso tudo era o contrário do Prestes Maia. Hoje é o meu primeiro dia à frente da Prefeitura de São Paulo. Que Deus me ajude. No último ano de mandato, Prestes Maia ficou muito doente, mas resistiu até o fim. Morre pouco tempo depois de dar posse ao novo prefeito eleito da cidade. Prefeito! Prefeito! Rio de Janeiro de 1997, 9 da manhã. Alvoroço nos corredores do Palácio das Indústrias. Daqui a pouco, o novo prefeito de São Paulo chega para cumprir o seu primeiro dia de mandato. Lá fora, um ruidoso grupo de turistas argentinos marca presença. Venham comigo. Oi, gente. Esta é a sede da Prefeitura de São Paulo. Allá se queda o prefeito. A pessoa que tem que dar um jeito no déficit de quase 500 mil casas da cidade. São Paulo tem 23.688 cortiços, 1.860 favelas. Neles vivem quase 2,5 milhões de pessoas. Com essa piora da situação habitacional tem se refletido também em outras formas de subhabitação, como por exemplo os cortiços, as casas precárias em loteamentos ditos clandestinos. E temos o caso extremo de 5 mil desabrigados em São Paulo, que não tem nenhuma referência. Desculpa, penso que me excedi. Usted es tan solamente confuso, pero el prefecto es el loco. Já começa na segunda-feira o seu trabalho de oposição, juntamente à Câmara, juntamente aos vereadores, manifestações populares e tudo mais. Houve críticas, sem dúvida nenhuma, ao não apoio do PSDB, mas Erundina também colocou a coisa da seguinte maneira, que ela não poderia apenas cobrar do PSDB uma posição, sendo que o PT também teria que ter apoiado, também teria que ter dado apoio em outras capitais. Quer dizer, então, que houve uma crítica de Luiz Erundina ao próprio Partido dos Trabalhadores? Sem dúvida nenhuma, Sabino. Colocando que deveria... A colocação dela foi exatamente a seguinte, que deveria haver um entendimento maior entre os partidos, não apenas nas eleições, mas nos governos. Os partidos deveriam trabalhar mais unidos, os partidos que defendem propostas semelhantes deveriam trabalhar mais unidos. Logo depois da coletiva dela, Sabino, bom, ela está falando mais. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho? A Manchete fez campanha para ele nos 4 anos no país. Está reclamando a TV Manchete, está reclamando. O candidato Luiz Erundina está reclamando. Daqui a pouco a gente volta daí, Celso Ducatelli, com mais trechos aí da candidata Luiz Erundina. Ela acabou já o pleito, a candidata ainda está reclamando das emissoras de televisão, da imprensa brasileira. 6 horas e 16 minutos, 22 graus em São Paulo, o Jornal São Paulo ao vivo. Eu estou vendo imagens ali da rodovia dos imigrantes. Vamos a imagens da rodovia dos imigrantes, saber como é que está o movimento, pelo menos nesse trecho inicial agora. Tranquilo, mas não é o panorama unânime ali, não é o panorama total da rodovia dos imigrantes, não. O pedágio chegou a fechar, viu, Sabino? O pedágio fechou, por alguns momentos, por causa de neblina e excesso de veículos também. É neblina já no trecho do Planalto, ali logo depois da curva, ali nós temos já a região de Jabaquara. Isso mesmo. Então a gente pode perceber aí que a estrada está com problemas de visibilidade, passou um indivíduo aí na frente da câmera agora. Problemas de visibilidade, ó, o pessoal dando farol, dando sinal aí pro canal 21, o pessoal sintonizado hoje durante todo o dia no canal 21 para a prestação. Olha aí, mais gente dando farol, mais gente dando sinal para a câmera do canal 21, o pessoal sintonizado, sabendo que o canal 21 durante todo o dia prestou serviço. 22 graus, 18 horas e 17 minutos, estamos com imagens ao vivo, o pessoal dando farol, o pessoal fazendo outra estrada de São Paulo. Vamos saber como é que está a rodovia Castelo Branco. Lá está a repórter Heloísa de Oliveira. Muito bem, Marco Antônio Sabino, eu estou aqui sob chuva, assim como os motoristas que estão... Não fique, Heloísa, procure um abrigo. Pois é, Sabino, mas tudo pela informação primeiro. Primeiro, para informar os telespectadores do canal 21, que neste momento, sob chuva, você não vai enfrentar trânsito lento, nenhum ponto de lentidão aqui pela rodovia Castelo Branco.
bem diferente, Sabino, do que aconteceu pela manhã e até no início da tarde. Como fica bonitinho esse prato. Pode fazer com antecedência, pode congelar, tá? Não tem problema nenhum. Olha aqui, como ele tá lindinho. Você pode fazer bastante, né? E guarda para sua festinha. Você vê que esse daqui, o rendimento são 40 doces. E você vai fazer de acordo com o que você precisa, tá bom? Te desejo um bom... Granja Julieta 205, Santo Amaro, São Paulo. Ao meu lado, candidata, mais uma vez, como a senhora vê o final desta campanha? Olha, do nosso ponto de vista, foi uma experiência muito rica, uma experiência que nos deu um conhecimento muito mais profundo dos problemas da cidade e deu para a gente testar, né, as nossas propostas e o nosso governo e reafirmar os nossos compromissos e a nossa verdade sobre a cidade e sobre o que a gente tem como proposta para ela. É possível dizer quais os motivos da senhora não ter vencido essa eleição? Olha, é difícil fazer uma avaliação nesse momento, sem ter todos os dados, mas faltou, né, um apoio mais decisivo daquelas forças que a gente pretendeu juntar no segundo turno, naquela frente de centro-esquerda, mas é importante destacar a presença de algumas figuras que estiveram conosco, né, com muita vontade, com muita generosidade, mas enquanto partido não tivemos o apoio desses partidos. E o comportamento do Banco Central, do governo federal, particularmente em relação à questão das letras do Tesouro, né, do Tesouro Municipal, que poderia ter sido esclarecido há 3 meses atrás, conforme o Banco Central disse que teria condições de fazer isso, mesmo com o requerimento formal de um senador, o senador Eduardo Suplicy, essa informação não veio porque o senador, membro da mesa do Senado, fugiu com o parecer e se nada tivesse de grave, não tinha por que desaparecer esse documento, mas nós vamos fundo e vamos apurar toda a verdade sobre esses fatos, superfaturamento de obras, já entramos com algumas ações na justiça, né? O imposto de renda fraudulento do candidato eleito. Então nós vamos nos preparar e nos organizar para fazer uma oposição consequente, responsável, competente, e esses episódios, esses fatos, não vão ficar sem uma resposta nossa e da sociedade. A senhora dizia há pouco que em democracia é importante destacar os dois lados, sempre tem que ver todos os lados. E por um lado, vocês não tiveram, talvez faltou apoio de alguns partidos, até no caso o PSDB, como foi comentado, mas também teria faltado o apoio do PT em outras capitais, é isso? Eu destaquei o seguinte, que nós ainda estamos engatinhando, nós da esquerda, da centro-esquerda, nesse esforço de unidade, de articulação política e de política de alianças e de coligação. A direita, ela faz isso de forma muito mais evidente que os critérios deles são de natureza diferente. As divergências entre os partidos de centro-esquerda impedem muitas vezes, até por falta de uma cultura política que nos coloque mais em unidade em determinadas conjunturas, em determinados momentos, mas essa experiência aqui em São Paulo serviu para isso. E isso diz respeito a todos os partidos, inclusive o meu partido, e não só os outros partidos. Então, é uma cultura política de esquerda e de centro-esquerda que a gente precisa criar e acumular para que a gente avance no processo democrático no país. Ótimo, obrigado. Pessoal, aqui, 48% do total. Ele é apoiado pela coligação Não Deixe São Paulo Parar, do PPB e PFL. Olha, toda a imprensa reunida aqui fora, porque a informação é de que a coletiva vai acontecer aqui nesse momento. Ele já vem saindo. Meu Deus. Olha, tá um empurra aqui, mas vamos conversar mais um pouquinho com o candidato. Estamos felicíssimos, estamos chegando no dia D, confiantes da vitória e agradecidos à cidade de São Paulo. E vamos fazer um bom trabalho, ser eleito prefeito, como tudo está esperando, né? Você vai acompanhar a votação? Eu estou confiante na minha vitória e acredito que às 5 horas da tarde a gente terá essa confirmação. Que diferença o senhor acha que houve entre a sua campanha e da candidata Luísa Erundina para que fizesse o senhor ter essa dianteira? Em primeiro lugar, foi uma campanha educada, uma campanha respeitosa, uma campanha que não atacou ninguém, uma campanha que procurou informar a população a realidade da nossa proposta de governo. Foi uma campanha sincera e realista. Eu acho que é uma grande diferença em relação aos demais adversários. Principalmente pegar uma estrada. Foi exatamente isso o que fez o paulistano neste dia 15 de novembro, nas eleições de segundo turno.
Pela marginal do Rio Tietê, os pontos críticos foram acesso em direção ao interior do estado pelas rodovias Bandeirantes e também a rodovia Castelo Branco. Congestionamento na marginal do Rio Tietê, no sentido da Penha para Lapa, passou da Ponte das Bandeiras até a entrada do Cebolão. Congestionamento muito grande. Ainda no sistema Anchieta Imigrantes, as complicações também foram grandes. Só para ter uma ideia, a Avenida dos Bandeirantes ficou parada desde a ponte Ari Torres até a entrada na rodovia dos Imigrantes. Ainda houve problemas também na Avenida Abraão de Moraes, na Ricardo Jafé, tudo que levasse o motorista em direção à rodovia dos Imigrantes. O pedágio de Imigrantes, por onde a DERSE estima que passem aproximadamente 270 mil veículos neste feriado, dia 15 de novembro, chegou a registrar 4 quilômetros de rabo de fila. A opção foi a Anchieta, onde o motorista também enfrentou muitas dificuldades até a passagem pelo pedágio. Canal 21, São Paulo. 6 horas e 30 minutos, vocês viram o tamanho das filas, aquilo que o motorista